Quando você quiser. Muito boa noite, sejam todos bem-vindos uma vez mais aqui no nosso encontro com a Fundação Roble do Sul, capítulo Brasil. Gostaria de fazer a todos muito bem-vindos, especialmente os membros da Fundação, membros amigos também que estão conectados dos países que fazem membro da Fundação, Damos a como para bem-vinda a quem está todos os membros conosco que pela estão primeira conectados vez. aqui, A Fundação Roble do Sul conta com estão capítulos em 10 conosco aqui países na de noite. América do Sul. Então, sejam todos Hay 10 bem-vindos. personas de 10 países de América del Sur conectados Estará ahora en ese momento. conosco Les damos la o bienvenida irmão y estarán con Maurício como nosotros intérprete. el hermano Mauricio E o como dia de intérprete. hoje temos o gusto, o privilégio de Y ter también conosco ao tenemos el irmão gusto Reinan Apolônio, de tener al Apolônio hermano da Silva. Renan Apolonio de da Silva. Gostaria, então, apresentar ao Renan. Me gustaría Bien, presentar al hermano Renan Renan ahora. Apolônio da Silva, ele é advogado e escritor. Él es abogado É y aluno escritor. do mestrado em Integração Es alumno Latino-Americana da del Universidade maestro Nacional de La Plata, Argentina. Renan de la sirve como Universidad de La Plata de assistente Argentina. executivo e é membro do Es Conselho asistente Diretor da Fundação Roble ejecutivo del Sur, y del consejo fundador e director de membro la presidente fundación da Associação Brasileira de Escritores Santos de de los la Últimos Asociación Dias, Brasileña de los Santos de los Últimos editor de Días, traduções da revista editor y IG Antum, de da traducción, Association for Mormon Letters, ayudando na publicação de textos de autores de português e ayudando, espanhol en esa revista. Renan, autor del libro Últimos Días, Poesía y Restauración, autor primer del libro de libro de los poesía últimos Santos los días, últimos días en libro de portugués poesías en Santos de los Últimos Días en 2023, portugués y de traductor del libro 2023 Estampas y del libro de traductor Mormon de del libro Gabriel González del Núñez libro en el de 2021. Gabriel González Núñez También de escribió el 2001. libro También Centenario de Iglesia ha de escrito el Jesucristo libro en América do centenario de Sul la Iglesia de en el Jesucristo en la 2025. América del Sur, en Renan Sudamérica, es coautor del libro Verso y Prosa, coautor Poesía en del la libro Escuela del 2022 Poesía en y la fue Escuela de uno de los 2002 autores seleccionados en la y fue antología uno de los Mejores autores Poemas del seleccionados en la 2024 antología de da los revista poemas, Conexión de los mejores Literatura, poemas del la cual 2004, Renan publica con la cual frecuencia. Editor Renan del publica blog a menudo. Crepusculismo, miembro da iglesia desde que nació, Fan de sirvió en la Crepúsculo, misión Argentina, Córdoba sirve en Misión y en Argentina, diversos Córdoba llamados. y Actualmente sirve como en conselheiro no varios Quórum de llamados. Élderes y Y ahora es oficiante do consejero en el Templo Quórum de de Élderes Recife. y obrero en el Templo Renan, de Recife. muito bem-vindo. Renan, Obrigado, Lilia, pela apresentação. Obrigado, Maurício, pela tradução. Prometo que vou falar devagar para você conseguir traduzir bem. É, Bem, pessoal, essa nossa conversa aqui tem o objetivo de falar sobre a importância da leitura para a educação. Primeiro, eu vou comentar aqui por que esse tema foi escolhido. É parte dos nossos objetivos como Fundação Roble del Sul incentivar os membros da igreja a serem autossuficientes através da educação. E a leitura é uma forma muito importante de se incentivar e se desenvolver a educação. Por isso eu me ofereci para falar desse tema sobre essa perspectiva. A minha apresentação vai ter três partes, certo? Na primeira parte, eu vou compartilhar aqui com vocês a tela daqui a pouco. Vou mostrar algumas frases interessantes sobre a leitura, a importância da leitura para o estudo, né? O estudo de livros, principalmente. Depois, vou mostrar um pouco como a leitura ela tem se relacionado com a educação ao longo da história da humanidade, como os livros têm sido usados na educação. E por último, vou falar um pouquinho sobre alguns hábitos de leitura, algumas formas de a gente usar a leitura para, no nosso dia a dia, digamos assim. Deixa eu colocar aqui para compartilhar a tela. Acho que vocês já estão conseguindo ver, né? Ah, Primeiro, a primeira frase que eu quero trazer para vocês é essa aqui.
É um ditado, não encontrei um autor dessa frase, mas é muito interessante. Todo mundo é leitor. Alguns só não descobriram seus livros preferidos ainda. Então, muitas pessoas não se identificam como leitores. Algumas pessoas acham que não gostam de ler. Mas, na verdade, muitas pessoas acreditam, e eu sou uma dessas pessoas, que se você ainda não gosta de ler, é porque você ainda não encontrou o livro ou o tipo de livro que você gosta de ler. E aí, quando você encontrar esses livros, você vai ter livros preferidos, você vai gostar de ler mais, etc. Então, ler não é só uma questão de gosto, de gostar ou não gostar de ler. Ler é uma questão de encontrar os livros que você gosta de ler. E existe uma variedade muito grande de livros, de tipos de livros, de conteúdos, de formatos em que esses livros são feitos e as ideias são apresentadas nos livros. Então, todo mundo pode se encontrar em algum livro, em algum momento. Se você ainda não encontrou os seus livros preferidos, não desista da procura, porque você vai encontrar. Uma outra frase muito interessante é de René Descartes. Ele diz que ler livros é como conversar com as melhores mentes do passado. Ah, tem muita coisa que a gente poderia falar sobre essa declaração dele, e no final eu vou fazer um pouco mais sobre essa referência ao livro relacionado com a mente humana, mas uma outra pessoa que falou algo parecido foi Isaac Newton, o grande cientista físico, né? Ele disse que só conseguiu chegar aonde chegou como cientista porque eles que se tinham se colocado sobre o ombro de gigantes. Ou seja, ele identificou, ele aprendeu o que as pessoas tinham desenvolvido antes dele, e a partir dali ele conseguiu enxergar um pouco mais longe. E isso também em parte, o significado dessa frase de René Descartes, de que ler bons livros é como conversar com as melhores mentes do passado. Essa outra frase aqui também é muito impactante. Também é anônimo a autoria dessa frase, eu não conheço o autor dela, mas eu acredito que é muito verdadeiro isso. Tudo que você lê torna-se parte da sua vida. Tudo. Se aquilo for bom ou mal. Se aquilo for útil ou inútil. Se aquilo foi divertido ou foi é, tedioso. Tudo vai, de alguma forma, se tornar parte da sua vida. Tudo que você lê. Todo tipo de coisa que você lê, seja mensagens que você vê pelo WhatsApp, ou um livro, ou uma revista, um jornal, tudo aquilo vai se tornar parte da sua vida de alguma forma. Então, a gente tem que dar uma importância a escolher o que vamos ler, né, e buscar os melhores livros, como dizem as escrituras. Agora eu vou trazer para vocês algumas frases de presidentes da igreja. Essas frases eu encontrei naqueles livros, Ensinamentos dos Presidentes da Igreja, que é muito fácil hoje em dia buscar pela internet ou pelos aplicativos. Não vou trazer de todos os presidentes da igreja, porque são muitos, são 17, e alguns não tem nesse livro uma frase deles sobre leitura diretamente, tá? E mesmo assim, alguns eu preferi não trazer porque exigiriam um detalhe de um comentário maior. Mas vamos lá para ver isso aqui. Olha o que Brigham Young falou. Vocês deveriam ler livros que valham a pena. Ele deu alguns exemplos de coisas que podem valer a pena, como informações históricas confiáveis. E busquem sabedoria nos melhores livros que conseguirem. Talvez a gente não vai conhecer todos os livros do mundo e encontrar nos melhores livros do mundo sabedoria,
ou informações históricas confiáveis e outras coisas que podem valer a pena também. Mas o que a gente conseguir, tá bom e vai ser excelente para nos ajudar na nossa formação. John Taylor, olha só essa declaração de John Taylor. Para compreender a nós mesmos plenamente, devemos estudar nos melhores livros tendo fé. Então, ler livros nos ajuda a nos entender a nós mesmos como indivíduos. Eu, Renan, vou entender a mim mesmo melhor. E também como seres humanos. Eu vou entender melhor o que é ser humano quando eu, tendo fé, buscar o conhecimento dos melhores livros. Uma coisa aqui que está na parte biográfica do livro sobre o presidente Lorenzo Snow. Não é parte de um ensinamento dele, mas é parte da sua história. Um comentário que diz assim: quando não estava trabalhando, Lorenzo lia. E a Lisa Snow, que é a irmã dele, dizia que ele sempre tinha um livro por companheiro. E ela também foi uma grande leitora, uma grande escritora para a igreja. Ela foi chamada de a poetisa de Sião. Muitos poemas dela viraram hinos da igreja que nós cantamos até hoje. Inclusive, aqui na minha aula foi até engraçado que no mesmo dia a gente cantou dois hinos escritos por ela. Dá para fazer uma reunião sacramental inteira só com hinos escritos por ela. Essa dupla aí de irmãos foi fantástica para a igreja. Uma coisa dita por David O'Mackey, que ele era educador profissional, né? Ele era professor de formação. Chegou a ser diretor de escolas e ele organizou, melhor dizendo, o sistema de educação da igreja. Ele organizou os primeiros CTMs, Centros de Treinamento dos Missionários. Ele unificou uma política para administrar as universidades da igreja e os institutos, os seminários. Ele tinha uma visão muito grande e muito importante para a igreja sobre a educação. Ele disse: é importante que busquemos, tanto na vida como nos livros, a companhia dos melhores e mais nobres homens e mulheres. Tem um pouco a ver com aquilo que René Descartes falou, né? De que a gente, através dos livros, a gente consegue ter a companhia de outras pessoas, dos melhores e dos mais nobres, né? Nem todo livro vai trazer para a gente a companhia desses melhores e mais nobres homens e das melhores e mais nobres mulheres. Mas, através dos livros, a gente consegue ter isso também. Não só nos livros, na vida real também, né? Mas é maior a quantidade de pessoas boas e nobres que existiram no passado do que as que estão aqui hoje, que nós vamos poder conhecer pessoalmente. Por isso, os livros nos trazem essa oportunidade. Agora, uma coisa que o presidente Gordon B. Hinckley falou sobre sua esposa. Ele escreveu isso numa carta que enviou para sua esposa, Marjorie Hinckley. Ele disse o seguinte sobre ela: sua avidez pela leitura e busca obstinada pelo conhecimento mantiveram você preparada e fortalecida ao longo de uma vida longa e frutífera. Então vejam de tantas coisas que ele falou para sua esposa, em uma das muitas cartas que escreveu para ela, uma das coisas que ele quis destacar, que ele admirava nela, foi isso: a avidez pela leitura e a busca obstinada pelo conhecimento. Com certeza ela pôde ser um grande apoio para ele nessa missão que eles tiveram para que ele pudesse chegar até presidir a igreja como profeta. E a leitura dela, o estudo dela foi fundamental para isso. Agora, algumas coisas que o presidente Hinckley falou. E ele dava conselhos muito práticos, né? Ele disse: comecem cedo a pôr as crianças em contato com os livros. A mãe que não lê para seus filhos pequenos presta um desserviço a si própria e a eles. Então, tem muitas mães que podem pensar: o que posso fazer para ajudar mais meus filhos, para cuidar melhor dos meus filhos, né? E aqui está um bom conselho de um profeta.
E essa frase continua: leva tempo, sim, muito tempo. Exige autodisciplina, mas nunca será tedioso observar as mentes jovens descobrindo personagens, expressões e ideias. Então, por mais que seja difícil em muitos momentos, né? Principalmente com crianças pequenas, manter a atenção delas. Mas hoje é bom que tem muitos livros voltados para crianças pequenas mesmo, para as várias fases de desenvolvimento da criança. Livros com muitas imagens, com cores, livros que eles podem colorir, livros que são, de certa forma, um brinquedo também. Isso é muito bom. Tinha aqui Daniela colocou no chat que sempre que ela fala que a mãe ajudou a ter amor pelo livro e pela leitura, porque ela lê um pouquinho cada noite. Ótimo, isso é um bom exemplo. Se vocês quiserem, podem comentar a qualquer momento no chat, tá? Eu vou ver e vai ter um momento que eu vou querer que todo mundo comente também lá no final. Mas sempre que alguém tiver algum comentário que queira fazer, pode ficar à vontade. Outra coisa que o presidente Hinckley falou: a boa leitura pode tornar-se uma paixão melhor do que muitas outras atividades nas quais as crianças costumam gastar tempo e ser muito mais proveitosa ao longo prazo. É, talvez em alguns momentos seja muito fácil dar para as crianças um celular. E não é ruim, não é necessariamente ruim dar uma tela, como a gente fala hoje em dia, para as crianças. Mas dar um livro pode ser muito melhor. Pode ser mais difícil, como eu disse antes, você tirar um celular da mão da criança e dar um livro. Porque a princípio parece mais fácil usar o livro, mas com o tempo isso pode ser algo mais proveitoso e vai fazer bem para a criança não só naquele momento, mas ao longo da sua vida também. Agora, outra coisa do presidente Monson, Thomas S. Monson, ele também falou da leitura, né? Ah, ele deu um discurso falando sobre coisas que as pessoas podem fazer para viver melhor no lar. Ele disse: a segunda garantia de um lar feliz se descobre quando ele se torna uma biblioteca de aprendizagem. Bons livros serão uma parte essencial de nossa biblioteca de aprendizagem. Vejam só que interessante, né? Acho que se conecta com o que esses outros presidentes têm falado. Tem uma parte também do que o presidente Hinckley fala, é uma frase muito longa, por isso eu não trouxe aqui, mas vou resumir, que todos os lares deveriam ter livros. Antigamente, as casas tinham uma biblioteca, né? Principalmente as pessoas que tinham dinheiro e tinham uma casa grande. É até como tem hoje em filmes, né, que falam de famílias assim com mais posses, que têm grandes propriedades, tem uma biblioteca em casa. E os filhos liam as bibliotecas dos pais, né? Cresciam assim. Hoje em dia, as casas, os apartamentos são cada vez menores, e isso dificulta a gente de ter uma biblioteca em casa, mas ainda assim a gente tem que reservar um espaçozinho para guardar livros, nem que seja no armário, em algumas caixas, né? Ter livros eletrônicos também, que são uma ótima ferramenta. Mais para frente a gente vai discutir isso também, essa questão do livro digital. Mas o lar, ele pode ser uma biblioteca de aprendizagem, todo o lar, né? Não quer dizer que você tem que ter livros espalhados por toda a sua casa, nada disso, mas que isso seja parte do espírito do lar. Ele falou o seguinte sobre a leitura: a leitura é um dos verdadeiros prazeres da vida. Em nossa era de cultura massificada, quando tanta coisa que encontramos é resumida, adaptada, adulterada, fragmentada e reduzida à expressão mais simples, é mentalmente relaxante e inspirador nos sentar a sós com um bom livro. Ele resumiu muito bem aqui algo que agora está muito pior. A gente se acostumou a pegar informações pequenas, pequenas frases, vídeos curtos. As músicas, hoje em dia, a letra da música está cada vez menor e repetida ao longo da melodia. Antigamente a gente tinha músicas com letras mais longas, né, que contavam uma história, tem toda uma narração também. Isso quase não existe mais. Tudo está sendo adulterado. Hoje eles falam muito das fake news, né?
tudo fragmentado, reduzido, simplificado. Eu estava conversando uma vez com um amigo que também gosta muito de ler. Ele disse que ah, as pessoas estão deixando de entender algumas coisas, porque se você escreve um texto muito longo, um parágrafo longo, as pessoas não conseguem entender. Quando termina aquele parágrafo, de entender o que estava falando desde o início, né? Mas à medida que a gente lê livros, a gente vai conseguindo desenvolver essa questão do entendimento maior, de ir associando ideias e até esperar até o final para tirar conclusões, né? E é relaxante também, é inspirador, é tranquilizante a gente ter um livro e se dedicar. Eu gosto do livro porque você pode voltar às páginas, pode reler, pode marcar, pode acrescentar anotações suas no próprio livro, num caderno ao lado. O livro ele pode ser até um amigo, né? Bem, vamos ver um pouquinho agora como a leitura dos livros, o uso dos livros, tem se relacionado com a educação ao longo da história humana. A gente vê aqui muitos conselhos, muitas ideias assim soltas, né, sobre o livro, a importância do livro. Agora a gente já sabe que é importante, sabe por quê. A gente já entendeu que é bom ter livros. Vamos ver agora como a leitura tem se relacionado com o desenvolvimento da educação. Tudo começa com a antiguidade, especialmente no Meio Oriente, região que a gente hoje conhece como a região babilônica, né? O Irã, o Iraque outros países ali do Meio Oriente, Síria, Arábia, o Egito. Aí surgiram os livros que tinham algumas funções bem específicas. Em parte, eles eram objetos sagrados, então toda a mitologia, as crenças daquele povo, eles registravam em livros, e esse livro passou a ser visto como algo sagrado também. Primeiro, porque era raro ter um livro, e o que ele continha era precioso. Então, é, essa questão de que quando uma ideia registrada no material, seja a pedra, o metal ou o papel, aquele objeto se tornava sagrado também. Eles tinham essa ideia. E os livros também eram usados como registro comercial e legal. E isso continua até hoje, tá? Eu vou falar essa questão aqui no sentido evolutivo, mas não é para ver como uma mudança, mas sim como um acúmulo de tradições de uma cultura. Então, os livros eram usados para registros comerciais e legais. Por exemplo, para registrar algumas leis, alguma declaração do rei, né, para você transmitir o que o rei dizia para toda aquela nação. Eles anotavam e saíam distribuindo, ou alguém ia lendo aquilo em cada cidade onde ia passando. Enfim, isso acontece de outras formas, mas até hoje também. Na antiguidade mais clássica, que é chamada a era da Grécia e da Roma antigas, aí os livros começam a ter outras funções também. Por exemplo, começa um registro de lições e acontecimentos e transcrição de diálogos. Então eles continuam registrando sua mitologia, suas crenças nos livros, mas aí começa também a se anotar pensamentos, as ideias filosóficas deles, eles começam a anotar. Os professores começam a escrever aquilo que eles vão ensinar para os alunos, para ajudar eles a se preparar para o momento de ensinar e também para ficar registrado, para que aquilo seja passado para todos, né? Que não dependa do que ele lembra de um dia, ele esquece no outro. Também eles vão anotando acontecimentos. E aí surge o livro como um registro histórico. O que é que cada rei fez, né? A descrição das guerras, dos acontecimentos das guerras, e tudo isso, né? E a transcrição de diálogos, o que eles conversavam, eles anotavam também. Então, eu falei que alguns professores escreviam os livros com o que eles iriam ensinar, mas também os alunos passaram a escrever as coisas que ouviam dos professores.
Mas também é importante a gente lembrar que nessa época da antiguidade, pouquíssimas pessoas sabiam ler e escrever, porque isso era visto como algo que não era necessário. Somente as pessoas que precisavam faziam isso. E muitos que sabiam ler e escrever não faziam isso. E tem um exemplo muito grande, que é o filósofo Sócrates. Sócrates não deixou, pelo menos que nós conhecemos, nenhum livro escrito por ele. Os ensinamentos de Sócrates que nós temos é porque Platão e alguns outras pessoas da época, mas Platão foi um dos alunos de Sócrates. Platão escreveu os diálogos de Sócrates para ficar registrado para a história da humanidade. Para vocês verem como nem todos que tinham conhecimento praticavam isso, de ler e escrever continuamente, né? Na Idade Média, a coisa já muda um pouco, porque aí eles vão estruturar, digamos, o ensino, a educação, ao uso dos livros. O livro passa a ser um objeto primordial da educação. Não é somente o diálogo, mas a leitura e o debate sobre os livros. As primeiras universidades do Ocidente, né, surgiram na Idade Média e elas eram literalmente isso. Um professor abria um livro de algum filósofo, de algum teólogo, de algum historiador e lia para os alunos. Isso é um nível de ensino. Depois, para os alunos que já tinham ouvido o professor ler muitos livros, o professor, além de ler, o professor explicava. E para os alunos que eram ainda mais avançados, eles debatiam com o professor sobre o que tinha sido lido. Então veja como existia já uma mecânica de primeiro ler, depois o professor ler e explicar, depois o professor ler, explicar e debater com os alunos sobre os livros. Depois de passar por esse processo, o aluno se tornava um mestre ou um doutor e podia fazer a mesma coisa com os seus alunos. Mas começou algo interessante. Ao longo desse processo de explicar e debater, eles não só copiavam os livros, mas também acrescentavam nessas cópias os seus comentários e os comentários que eles ouviam nesses debates. E a partir daí eles iam escrevendo outros livros próprios. Então, a quantidade assim de intelectuais que deixavam a obra escrita começou a aumentar, de forma que se tornou quase que um requisito, diferente de como era na antiguidade. Sócrates mesmo, se tivesse na Idade Média, ele deixaria muita coisa escrita, porque ele teria ouvido, transcrito, anotado e copiado de sua própria mão outros livros, né? Como prova de que ele tinha aprendido alguma coisa. Na Idade Moderna começa uma outra fase, porque em toda a época antiga e da Idade Média, o livro ele era visto como algo instrumental para uma finalidade técnica, né? Para o comércio, para registrar algo sagrado, para registrar essas ideias filosóficas e coisas assim. Mas na Idade Moderna começa a surgir outra coisa. O livro ele passa a ser um objeto que você vai registrar a literatura. Então, na Idade Antiga, na Idade Média, existia obras de teatro, poemas, que eram registrados em livro, mas era muito pouco, muito pouco. A partir da Idade Moderna, isso vai crescer muito. E começa a surgir a literatura de ficção. Você inventa uma história. Antes você registrava a mitologia, os deuses, os heróis, as guerras, né? A crença religiosa e tal. A partir daqui começa a surgir a literatura como arte e também como uso político. Você não vai escrever somente uma ideia filosófica
fruto de que você ouviu dos seus professores e você debateu, e você avançou um pouco. Você vai escrever, como fez Nicolau Maquiavel, como um príncipe pode governar ou deve governar, ou quais os limites do governo, ou como desenvolver tal técnica na matemática, na física, etc. Então, os livros começam a se expandir e as pessoas começam a expressar suas próprias ideias a partir do livro. Também tem o fenômeno da imprensa de Gutenberg, que fica muito mais fácil de você publicar livros, porque existe uma máquina que faz isso muito rápido, em vez de você ter que escrever manualmente tudo e para copiar em fazer várias cópias. Começa um pouco a ter mais pessoas alfabetizadas, mas ainda assim são poucas. Não são tantas, tá? Mas já aumenta. Aqui nos séculos 18 e 19, né? A época do Iluminismo, do início das revoluções industriais, é a época também da independência do continente americano e tudo mais. Existe uma expansão do livro como algo popular. Aqui, se antes já tinha máquinas que podiam imprimir os livros, aqui isso vai se aperfeiçoar e vai ficar mais barato, mais rápido você fazer vários livros e distribuir massivamente por todo o mundo. As pessoas começam a desenvolver tradução de livros como nunca antes, né? Então, grandes livros, por exemplo, que eram escritos na França, na época da Revolução Francesa, chegaram na América inteira e se espalharam nos idiomas que se falava aqui. Isso ajudou a desenvolver o uso do livro como um instrumento também político. Mas a grande novidade é que o livro foi usado como um entretenimento. As pessoas começaram a ler aquelas histórias de ficção, de poesia e outras, né? Começaram a ler por gostar de ler. Começaram a surgir escritores como uma profissão. Gente que escreve livro para as pessoas lerem. Não era algo auxiliar ao educador, ao filósofo, ao político, ao comerciante. Era uma profissão voltada simplesmente para o livro como um entretenimento, né? E também como instrumento científico. A ideia de ciência começa a mudar, porque tudo agora pode ser registrado, todos podem ter acesso ao conhecimento. Então, o desenvolvimento da ciência como um método, com formas estruturadas de você provar o que você está afirmando, vai crescer muito com a expansão desse uso do livro, né? A partir daí, por exemplo, começaram a surgir as teses científicas modernas. Uma coisa que acontecia, por exemplo, para evitar o plágio, né? Para evitar que você entrasse na universidade, apresentasse uma tese para se tornar um doutor, um professor, eles começaram aí nessa época a evitar que outra pessoa usasse essa tese em outro lugar do mundo ou em outro lugar do país. Eles exigiam que aquela pessoa que apresentasse uma tese eh, desse muitas cópias. Por exemplo, eu vou virar professor de literatura na universidade. Eu vou fazer uma tese. Eu escrevo a tese e apresento à universidade, mas eu tenho que dar 200 cópias desse livro da minha tese para a universidade. Para quê? Porque essa universidade, ela vai distribuir essas cópias, ela vai guardar algumas no seu arquivo para os seus professores lerem, mas ela vai distribuir isso para todas as outras universidades que estudam esse assunto, para que ninguém mais no mundo copie essa tese. Outras pessoas vão poder usar esse livro para estudar, mas não vão poder copiar essa tese. Aquilo se torna original, né? E aí toda essa ideia de o livro também, que o seu conteúdo, tem um autor que tem direitos sobre o que está escrito ali, a ideia de propriedade intelectual, direitos do autor, começa também nessa época. E aqui no século XX,
que é o que a gente já conhece mais, que continua até hoje, com algumas mudanças, né? Mas começou aí. Existe uma expansão da alfabetização. Se decide que é necessário que todo mundo seja alfabetizado. E se criam programas para isso. Essa foi uma grande mudança no século XX. Que as pessoas todas aprendam a ler. Para quê? Para que elas passem por um processo de ensino. Todo mundo vai estudar. Todo mundo vai ter que passar por uma escola, vai aprender o básico da matemática, do português, da história, da física, de tudo. Depois ela vai se especializar em alguma coisa, vai trabalhar. Isso muda o mundo totalmente. Muda a arte, muda o direito, muda as relações entre as pessoas. E o livro agora ele passa a ser parte ainda maior da educação, porque o professor vai ter um livro, vai ter um livro para os alunos também, cada um com o seu livro. Não vai ser o mesmo livro que o professor abre e lê para todo mundo ouvir. Você vai ter que escrever coisas no livro, né? Fazendo tarefas, atividades ali no livro. É, Tem livros que são chamados de paradidáticos, ou seja, além do que o professor utiliza na sala de aula, o aluno, por conta própria, tem que ler outras coisas, em sua casa. Enfim, isso para ser padronizado, todo mundo hoje em dia, o planeta inteiro, tem padrões de ensino nas escolas, nas universidades. E o livro, ele está metido em tudo isso, está envolvido com todas essas fases do ensino, do conhecimento. Existe uma indústria do livro no mundo. O livro passa a ser um objeto assim de comércio muito grande, como nunca se imaginou antes, por causa dessa expansão. E a gente vive hoje uma ultra civilização do livro, né? Cada vez mais fácil uma pessoa escrever um livro. Você não precisa ser um grande estudioso, um grande filósofo, como na antiguidade. Você não precisa ser um grande escritor famoso, vindo de uma família rica, ou ter apoio de algum nobre, algum comerciante que vai financiar seu livro. Hoje em dia nós temos ferramentas digitais que facilitam que todo mundo tenha acesso a ler e a escrever o que quiser, mesmo que aquilo não vire um livro físico como o que nós estamos mais acostumados a pensar, que existe um livro digital também. Na verdade, existem várias formas de livro digital, e isso é algo incrível. Nunca foi tão fácil ter acesso à leitura, ao livro. É uma era única na história da humanidade. Só para complementar essa parte, e antes da gente ir para a parte final, vai ser bastante interessante também, vou fazer um resumo aqui de alguns pontos. A leitura e a educação formal. O livro, ele é parte do programa curricular, tá? O professor ele vai indicar em que livros ele se baseia para ensinar, que livros são sugeridos para que o aluno leia por conta própria para complementar o que ele estuda. As, as escolas, as universidades passam a ter bibliotecas abertas a seus alunos. Muitos estados, municípios, governos têm bibliotecas populares também, né, para justamente facilitar o acesso ao conhecimento. E na educação formal, tanto existem as leituras indicadas pelos professores, como coleções grandes nas bibliotecas também, que às vezes o professor não colocou na lista dele, mas está lá e pode ser interessante também você buscar para ler por conta própria. E uma coisa interessante é que quando você está na universidade, que você procure os livros que foram escritos pelos seus professores. Nessa foto aqui, por exemplo, tem livros que foram escritos por meus professores. Alguns eu li enquanto eu ainda estava na faculdade, outros eu acabei lendo apenas depois. Mas isso também ajuda você a entender o pensamento daquele professor, a bagagem que ele traz para o ensino e tudo mais. E outros livros que também se relacionam com esse tema. Além dos livros que o professor indica, que tem na biblioteca, você pode procurar outros, e a internet hoje ajuda muito nisso. Mas também existe a educação não formal, aquela que
Não está relacionado a um curso, a uma universidade, mas também é um estudo, também é educação e também é importante. É, é aquele que é o acúmulo do que você vai lendo, vai aprendendo com seu conhecimento. Mais para frente eu vou voltar a falar disso. A leitura ela pode ser usada como entretenimento também, como diversão. E isso é muito bom, que a gente lê só para se divertir, só para conhecer uma história. E vai ter livros que vai ter mais humor, vai ter aventura, vai ter romance, mistério, terror, todo tipo de conteúdo, né? E como eu disse no início, se você não gosta de ler é porque você ainda não encontrou o livro que você gosta, que entretém você. Mas em algum momento você vai conseguir encontrar. É, Jorge Luiz Borges, foi o maior escritor argentino de todos os tempos. E falando sobre isso da leitura como entretenimento, ele diz o seguinte: a expressão leitura obrigatória, para mim, não faz sentido. A leitura nunca deve ser obrigatória. Por acaso se fala de prazer obrigatório, felicidade obrigatória? Então, não existe, não deveria existir uma obrigação de ler, né? A gente tem que tirar essa ideia, mesmo na educação formal, de ler como uma obrigação. Ler deve ser visto como uma necessidade para o nosso alimento intelectual, digamos, né? Assim como a gente precisa para sobreviver de ar, de comida, de luz, de tantas coisas, também precisamos de leitura para nos alimentar intelectualmente. E isso nos traz felicidade também. Tem uma coisa interessante da leitura, que é a leitura com fins terapêuticos. Isso também pode ser chamado de biblioterapia. É, e de que forma a leitura nos ajuda a nos sentir bem? O ato de ler, por si mesmo, ele nos faz sentir bem. E também o conteúdo da leitura pode nos fazer bem. Aquela leitura que nos entretém, que nos faz esquecer dos problemas, o que dá novas ideias, o que nos diverte, ou, enfim, isso tudo pode ajudar. Porém, é importante fazer uma observação. Quando a gente está doente, com um pequeno resfriado, uma dor de cabeça, a gente pode tomar um remédio por conta própria, né? E melhorar daquilo. Mas quando é uma doença mais grave, a gente precisa de um acompanhamento profissional, não é? A mesma coisa tem relação com isso que eu estou falando aqui, leitura com fins terapêuticos. Eu não posso acreditar que lendo eu vou me curar de problemas sérios, emocionais sérios. Ler vai me ajudar a me divertir, a me entreter, a esquecer um pouquinho meus problemas, a me tornar um pouquinho mais alegre. Mas se eu sofro de alguma doença psicoemocional mais grave, como ansiedade, uma depressão, outras coisas, preciso também ter acompanhamento profissional. Inclusive, o profissional, ele pode recomendar alguns livros para você ler e livros para você não ler, porque pode ser que o conteúdo de algum livro lhe faça mal, traga algum tipo de ideia para você que não vai lhe fazer bem. Então, se existe um problema psicoemocional sério, isso tem que passar por um acompanhamento profissional. É a leitura para o crescimento pessoal, né? Que é aquela questão que eu falei do crescimento intelectual, né? Com o presidente Hinckley falou sobre sua esposa, que a leitura dos melhores livros fez ela se tornar uma pessoa muito ativa e com muito conhecimento, muita sabedoria, e que aquilo fez muito bem para ela ao longo de toda a sua vida. Outra coisa também que Borges falou, ele disse que o ser humano criou objetos que são extensões de seu corpo, como um binóculo, uma luneta, que é a extensão do seu olho. A gente criou algumas ferramentas que são a extensão dos nossos braços, das nossas mãos. É, a gente criou máscaras de oxigênio, que são a extensão dos nossos pulmões, para a gente respirar até debaixo d'água. A gente criou de tudo. Mas o livro
Ele não é uma extensão do nosso corpo físico, simplesmente. Ele é uma extensão da nossa mente. E ele acrescentou duas palavras: a memória e a imaginação. Nossa mente é composta pela memória e pela imaginação. E o livro amplia essas duas coisas. Amplia a memória por causa do aprendizado, a retenção do conhecimento e esse diálogo com as gerações passadas, que eu já falei no início, desde o início, né? Você, quando lê os livros, você tem acesso a um acúmulo de conhecimento ao longo da história e você passa a ser também possuidor desse conhecimento. Por mais que você nem sempre vai lembrar de tudo que você leu, tá ali naquele livro. Você pode voltar e ter acesso novamente àquele conhecimento. Por isso, por exemplo, eu não gosto de ler livros emprestados por outras pessoas, livro de biblioteca. Eu leio os meus livros, que eu fico aqui guardado, com minhas anotações, etc. É, outra coisa, a imaginação. Com a imaginação desenvolvida, a gente passa a ter habilidades de reflexão, de análise, de crítica e de autocrítica. Nós nos tornamos pessoas mais inteligentes por causa da leitura. Opa, agora eu vou falar sobre os hábitos de leitura. E aqui eu vou precisar que vocês escrevam no chat algumas coisas, tá? Sobre hábitos de leitura. Por exemplo, tem pessoas que preferem ler de manhã, as primeiras luzes do sol já nascem e ela já está lendo. E pessoas que preferem ler de noite. Tem que acender uma luminária no seu quarto para ler. E às vezes faz isso como uma das últimas coisas antes de dormir. O que é que vocês preferem? Digam aí no chat. Você gosta de ler mais de manhã, ler à noite ou em qualquer horário? Vamos escrevendo aí no chat que eu quero ver as opiniões de vocês. Ah, a Lili disse que pela noite. Eu também gosto muito de ler de noite, mas leio também em outros horários. Outra coisa, é, livro físico ou livro digital? O que é que vocês preferem? Tem muita gente que nunca leu um livro digital. Acreditam nisso? Muita gente nunca leu um livro digital, só lê livro físico. Por outro lado, hoje em dia está tendo muitas pessoas que nunca leram um livro físico, só digital. Ó, a Daniela fez um comentário interessante. Estou vendo aqui no chat muita gente dizendo o que é que prefere. Alguns de livro físico, outros digital, ou depende. Daniela disse que de noite prefere o físico. E pela noite e prefere o livro físico. Já a Lilian Alves continua preferindo o físico. É, digital é cansativo, a Leila disse. Jéssica prefere ler de dia e livro físico também. É, veja, não existe uma forma melhor que a outra, tá? O livro digital, ele é diferente do físico por várias razões. É, por exemplo, com o livro físico, você sente um controle maior sobre o que você está lendo. A facilidade de você mexer naquilo com a sua mão inteira, com todos os seus dedos, faz você sentir uma interação maior com aquele livro. Isso pode ajudar na compreensão também. Mas é claro que a gente não pode esquecer do livro digital. Tem vantagem, por exemplo, que é mais acessível, mais barato, né? Outra coisa. Lília falou também no cheiro, né, dos livros. É, que isso é possível dos livros físicos. Ela falou do cheiro dos livros novos. Tem gente que gosta de cheiro de livros velhos. Ou de qualquer tipo de livro, porque tem papéis diferentes também, né? Tipos de papel. Muito bom. Outra coisa, ler em movimento ou ler sobre uma mesa. Tem gente que lê no ônibus, no trem, no carro, no avião. Tem gente que só lê parado numa mesa ou sentado numa poltrona ou na cama, mas sem movimento.
Não sei o que é que vocês preferem, o que é que vocês estão mais acostumados a fazer. Ah, uma coisa muito interessante, rabiscar nos livros, fazer anotações. Eu gosto muito disso também. A Daniela dizendo que prefere um momento relaxante e num lugar tranquilo. Ah, uma coisa interessante também que tem a ver com essa outra pergunta aqui é ler com música e ler em silêncio. Ó, Márcia, minha tia, está dizendo que lê até na academia. Jéssica que lê numa mesa dando marcadores, né? Muito bom para a gente fazer anotações, fazer destaques. É mais fácil numa mesa mesmo. A Érica está dizendo que lê até caminhando. Isso é legal. Cuidado para não tropeçar. Tem gente que prefere ler com música, porque isso ajuda a concentrar melhor para essas pessoas. Para outras, melhor no silêncio, né? É, isso depende um pouco da facilidade, né? Para cada um. Érica disse que não consegue ler com música. Marta, minha mãe, disse que lê na esteira, na academia com o Kindle. Acho que quando você está em movimento é mais fácil o livro digital, né? Porque evita, por exemplo, perder a página, é mais fácil para segurar, etc, né? É mais agradável ler em silêncio, de Jéssica. A Lília diz que movimento, né? Caminhando em casa da tontura. Algumas pessoas têm dificuldade em movimento por causa disso, da tontura, da dor nos olhos ou coisa assim, força a vista. Veja que não tem uma coisa melhor que a outra, né? Nessas opções. São hábitos. Não importa tanto como a gente lê, o momento. Tem pessoas que têm hábitos mais noturnos, tem pessoas que têm hábitos mais diurnos. Enfim, isso depende do que você vai ter que testar, experimentar e ver qual é a melhor forma para você, tá? Então, existem alguns hábitos interessantes. Não sei se vocês já viram, mas tem gente com hábito de ler com perfume. Hoje em dia tem esses óleos essenciais, né, que você pode botar e eles dão um cheiro, deixam um cheiro no ar interessante. Tem gente que desenvolve o hábito de ler com isso, porque ajuda a se concentrar, ou a se relaxar mais, né? Tem gente que lê comendo, eu já vi isso. Eu não recomendo porque suja as mãos, né? Você fica, você vai fazendo segurar o livro e segurar a comida, seja o livro físico ou digital, né? E corre o risco de sujar a tela ou o papel, né? Tem gente que faz metas de leitura. Por exemplo, lê um livro por mês, um livro por semana, 10 livros no ano, né? É interessante fazer metas de leitura porque isso ajuda você a se autoavaliar, a ver é, a velocidade da sua leitura no tempo, quais livros você demorou mais a ler, etc. Eu gosto de fazer uma lista de leitura, os livros que eu vou lendo ao longo do ano. Eu tenho uma lista que todo ano, quando eu termino de ler o livro, eu vou acrescentando aquela lista. No final do ano eu pego ali. Tem gente que faz parte de clubes de leitura. Existem clubes de leitura que você tanto lê sozinho e depois se junta para debater, ou grupos de leitura, né, que vocês fazem, se faz uma roda, cada um vai lendo um pouquinho do livro, né? Isso também é um hábito interessante, é um tipo de hábito. Eu não me dou bem com esse tipo de leitura assim, coletiva, né? Minha leitura é muito individual. Mas, se a pessoa gosta, se é interessante, ótimo. Isso é muito bom também. A Lília perguntou aqui quantos livros eu já li até agora do ano. Eu não sei. Tenho anotado. Eu posso até procurar aqui o que eu tenho no arquivozinho na nuvem. Mas depois eu encontro. Bem, essa era a apresentação que eu tinha aqui para fazer para vocês. Ah, agora eu queria que a gente fizesse vocês fizessem perguntas. Eu já vi que tem algumas aqui no chat. Lília perguntou se eu termino um livro para iniciar outro. Eu fazia isso. Durante muitos anos eu fiz isso
pegar um livro, ler do início ao fim, e só depois que terminava, eu começava outro livro. Hoje em dia eu não faço mais isso. Tenho, leio vários livros paralelamente. Deixa eu só achar aqui a lista, já que você perguntou, Lilia. Eu já terminei 4 livros esse ano, ou agora eu estou lendo outros 4. Tem um livro que eu mais leio mais no dia a dia, tem um livro que eu leio no domingo, outro que eu leio mais à noite, enfim. E eu tinha muito isso de é, terminar um livro para iniciar outro, inclusive quando eu saía de casa, por exemplo, eu gostava de ler no ônibus indo para a faculdade e voltando. E aconteceu algumas vezes de eu, no meio do caminho, nessa viagem de 1 hora, um pouco mais, terminar o livro e continuar a viagem sem ter o que ler. Aí eu comecei a levar um livro reserva na bolsa quando eu sabia que estava perto de acabar. Porque se terminasse o livro, eu já começava imediatamente a ler o outro. Mas hoje em dia eu não faço isso mais, não. Eu tenho 4 livros que eu estou lendo, cada um de um assunto diferente, e quando eu termino esse, substituo por outro. Mas sempre tem várias leituras para fazer, né? Deixa eu ver o que mais estão falando no chat. Jéssica disse: a dona Lei com uma vela aromática. Também faz parte disso, né? De ter um perfume, um cheiro. Tem pessoas que fazem isso de ter uma vela aromática, um óleo essencial, alguma coisa com cheiro, porque ajuda a memorizar. Por exemplo, você vai fazer uma prova e quando você está lendo, estudando para aquilo, você coloca aquele cheiro. E no dia da prova você usa aquilo como perfume e você vai ajudar a lembrar do que está estudando. Nem sempre você pode levar o perfume, né, para os locais de prova, mas se você se perfumar com aquilo ou coisa assim, isso pode ajudar você a se lembrar depois daquilo. Tem pessoas que fazem isso e dizem que funciona. Eu nunca testei, não é um hábito que eu tenho. Eu tenho uma memória dos livros muito visual. Por exemplo, isso começou quando eu estava no seminário, né? A gente tinha que marcar as escrituras. Então eu lia uma coisa e marcava, eu lembrava se aquilo estava na página direita ou esquerda, estava no início ou no fim da página, e aí ficava mais fácil de eu procurar depois aquilo que eu queria lembrar. A Lília pergunta livros da infância, se eu lembro de algum. Eu lembro de alguns, inclusive tem alguns que eu tenho até hoje guardados. Ah, um autor brasileiro muito bom é Pedro Bandeira. Eu tenho um livro desses que eu li por causa da escola, que eram os paradidáticos, né? Livros de leitura paradidáticos. Por exemplo, desses é O Poeta e o Cavaleiro, um livro muito bom. Tem outro livro também que é muito interessante, que é Tá na Cara. Eu não lembro o nome da autora, mas era engraçado. Enfim, tem muitos livros. Ah, minha mãe disse aqui no chat que tem perfume específico para colocar em livros. Tem gente que faz isso também. Ou até marca-textos, essas de grifar os livros, de destacar, que tem cheiro também. Tem gente que tem uns hábitos assim incríveis. Se a gente for pesquisar, a imaginação humana quase que não tem limite. Lília pergunta no chat sobre escrever. Eu gosto de escrever, por exemplo, anotações no próprio livro. Deixa eu ver, eu tô com um livro meu aqui próximo, desde que eu já anotei alguma coisa. Normalmente o que eu faço mais é sublinhar, fazer linhas, né? Ou destacar um parágrafo inteiro, ou fazer alguma marca do lado, uma seta, um asterisco, uma linha para ler depois daquele parágrafo, lembrar que aquilo é importante. E às vezes eu escrevo na margem, dentro do livro mesmo. Alguns livros, quando eu estava na faculdade, e eu precisava desses livros depois, eu peguei uma anotação paralela. Pegava um papel e anotava algumas coisas ao lado. Mas não é uma coisa que eu desenvolvi como um hábito. Eu só fazia isso porque eu ia precisar daquela anotação depois para algum trabalho, alguma coisa assim da faculdade. Mas
Tem gente que tem um bloco de notas, tem gente que tem cadernos, vai falando, comentando sobre os livros que está lendo, alguma coisa assim. Eu não tenho esse hábito, não. Ah, quer dizer, aqui. Minha mãe perguntou quantos livros eu tenho. Eu não sei. Não sei quantos livros eu tenho. Pelas minhas estimativas, uns 400 e pouco. De todos os tamanhos, todos os jeitos. Eu gosto de livros diferentes, livros estranhos, mini livros. Tem um livro de brinquedo aqui no meu armário de livros. Tem livros enormes. Tem tudo que é coisa. Érica pergunta, um gênero predileto. Ahn, deixa eu pensar. Eu gosto muito de livros de direito. Eu sou formado em direito, eu gosto muito de livros de direito. Uma coisa que eu não gostava muito no início, que eu desenvolvi o ato de ler, é livros de ficção, romance, novela, coisa assim. Mas acabei gostando com o tempo. Eu tenho lido bastante isso nos últimos anos. Gosto muito de ler também livros de poesia. Inclusive, por exemplo, Machado de Assis, que é um escritor que muita gente gosta do Brasil, né? Eu não gosto dos livros de romance dele, né? Ficções maiores. Os livros que eu li dele que eu gostei mais são os livros de poemas dele. Gosto também de livros de história, que contam algum período histórico. Já li algumas biografias, que é um tipo também de livro muito bom. Agora, uma coisa que eu gosto dos livros não tem a ver necessariamente com o gênero do livro ou com o tipo de conteúdo, coisa assim. Uma coisa que eu gosto de ver nos livros é imagens. Eu sei que o livro ajuda a desenvolver uma imaginação, mas eu gosto de ter imagens nos livros. Por exemplo, uma foto do autor, eu acho legal. Alguma ilustração, nem que seja na capa do livro, ou no início de algum capítulo. Principalmente livros históricos, né? Para ajudar você a se situar, a compreender melhor aquilo ali. Eu acho isso muito bom. Lília pergunta aqui também. Ah, ela encontrou o livro, tá na cara, no Google, diz a autora Silvia Zatz. Um livro muito interessante. Eu não sei quantos anos tem seu filho, Lília, mas acho que seria legal para ele ler esse livro. Um livro bem engraçado. É, apesar de que não é um livro de humor, é um livro que ensina sobre é, as funções do corpo, a importância de cada parte para o todo. Meus todos são leitores igual a mim. Não, eu acho que eu sou o mais doido que existe. Muita gente gosta de ler também, mas doido assim que nem eu só tenho mesmo. E inspiração para ler, eu não vou dizer que uma inspiração, no sentido que eu leio por causa dessa pessoa que vem, mas minha mãe, minha avó são pessoas que leem muito também. Então, não sei se deu inspiração, mas eu vou dizer um incentivo, digamos, né? Mas se ele tem 5 anos, lê para ele, vai ser bom. Eu acho que ele vai gostar. É, minha mãe dizendo que eu, com 10 anos li a Constituição do Brasil. Eu tenho coleção até hoje de Constituições do Brasil. Uma coisa também sobre hábitos de leitura que eu lembrei agora, acho interessante, é ler em outros idiomas. Aqui eu já vi que tem algumas pessoas que falam português e espanhol também, né? O Eric, a Lília, o Maurício, outras pessoas também. É, leiam, Dani, leiam nos dois idiomas. Leiam livros tanto em português como em espanhol. Isso vai ser bom. Eu tenho uma meta pessoal de todo ano ler pelo menos um livro em espanhol. Normalmente eu leio dois ou três. E é bom ter essas coisas, né? Enfim, é bom a gente aprender outros idiomas também. Eu já li até livros em inglês, apesar de que não sou muito bom com inglês, mas ler é um pouquinho mais fácil. E isso ajuda também muito a aprender os idiomas. Alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário que gostaria de fazer antes da gente encerrar? Acho que a gente já está uma hora, um pouquinho mais aqui. Se não, eu encerro com isso e devolvo a Lília para ela fazer o encerramento.
Lilia, Sim, pode encerrar. muito obrigada, Renan, pela tua participação hoje. Eh, Gostei bastante. Estou aqui interessada no livro que você comentou. Eu gostaria, Renan, saber das pessoas que estão conectadas. Eh, Me gustaría saber en qué países, de qué países están conectados ahora, acompañándonos o nos acompañando. Perú, Jessica Broncano. Hola Jessica, Daniela de Argentina. Erika García está de Estados Unidos. Marta, Brasil. Jennifer, Colombia. Ay, me perdoa si no pronuncio bien. Rosícela, Bolivia. Marcia, Brasil. Diego, de Chile. ¿Alguien más? Tem muito Maurício do Equador. Já que ele não escreveu no chat, eu Renan, vi que ele está tenemos aí. más, Mauricio, sí, tenemos más personas que hablan español presentes aquí. Podría, podría, podría ter falado en español. Era. O Renan fala muito bem espanhol, muito bem. Ele tem essa facilidade de trocar de idioma e não misturar. Eu ainda estou aprendendo a fazer isso. Pessoal, muito obrigada ao Renan por compartilhar conosco de suas experiências, de ter essa boa disposição e da inspiração que ele é para nós. Eh, Obrigada a todos vocês também por estar aqui, tomando um tempo. E gostaria de convidar para quem não nos sigue nas redes sociais, nós estamos como o capítulo Fundación Roble del Sur, capítulo Brasil. Eh, Estamos teniendo algunas conversaciones más frecuentes que antes. Eh, para quien no nos sigue, por favor, nos siga ya y manténgase alineado a las oportunidades que estamos teniendo para conversar, para enriquecernos y para crecer juntos. Eh, Renan, eh, ¿você tem alguma sugestão de livro que quienes estão no grupo devam considerar para ler antes do final do ano? Está mudo. Pergunta interessante. É, veja, normalmente eu não recomendo nenhum livro. Isso pode parecer estranho, né? Sim, Porque eu acho que o mais importante é ler. Ah, e também outra coisa. Eu acho que não sei se todo mundo, mas eu acho que a maioria, pelo menos, somos membros da Igreja de Jesus Cristo. A gente tem as escrituras, né? Bíblia, por exemplo, livro de Mórmon. E sempre que eu falo de leitura, eu nunca menciono esses livros. Porque são livros diferentes, né? São livros que a gente tem que ler de uma forma diferente, uma frequência diferente, que a gente vai reler muito. Ah, outra coisa que eu esqueci de falar de meus hábitos de leitura. Eu releio de vez em quando alguns livros. Tem alguns livros aqui meus que eu já li umas 3 vezes o mesmo livro. E eu vou ter que comprar um outro livro desse, uma outra cópia dessa, para não ficar lendo a mesma coisa com todos os meus rabiscos, meus riscos, minhas linhas. Mas, é, deixa eu ver. Eu vou sugerir um livro meu que você mencionou no início, que eu vou colocar aqui no chat, nesse link. Eu vou mostrar aqui na tela também. É um livro até bastante fácil de você ler. Esse livro eu escrevi, publiquei ano passado, né? Nesse site tem, você pode conseguir ele em PDF.
Não é um livro muito longo. Na verdade, ele tem muitas páginas, né? Mas é um livro curto. É porque ele está em bilíngue. Tem uma página em português e uma página em espanhol, ele todo. Então, por exemplo, aqui, uma página em português, uma página em espanhol, uma página em português e espanhol. Todo o livro é assim. E ele conta, basicamente, um resumo, né, da história da igreja na América do Sul. Desde o início, né, tem um capítulo que fala sobre, deixa eu ver aqui, o sumário, antecedentes, né, tentativas de trazer o evangelho para a América do Sul, desde o início da restauração, como em 1925 iniciou a missão na América do Sul, como isso foi desenvolvendo até hoje, até literalmente até o ano passado. Tem até uma lista dos templos dedicados até aquele momento, os que estavam para ser construídos até aquele momento. Então é um livro que eu sugeriria ler, porque, apesar de que é um resumo apenas, tem muita história interessante. Como eu disse, é um livro que tem imagens, tem algumas imagens aqui, algumas gravuras, tem curiosidades aí sobre a igreja em todos os países. Deixa eu passar aqui para o outro capítulo. Esse capítulo aqui, deixa eu botar no início. Vocês vão ver que tem um resuminho sobre a igreja em todos os países. Aqui está em ordem alfabética, né? Argentina, o Brasil, Bolívia, a, que estava aqui na Colômbia, o Chile, todos os países, alguns acontecimentos, pessoas, os países do Equador, Paraguai, ah, vai estar tudo aqui. O Peru, um trechinho, é um resumo de como a igreja chegou em cada país, porque esse livro fala de forma geral, né? Tem algumas coisas que só vão se encontrar nesse livro, que ninguém mais trata. Veja, até das Guianas, né? Guiana Francesa, Suriname, eu falo aqui. Esse capítulo de como a igreja criou as áreas, né? Na América do Sul, e os líderes gerais que visitaram a igreja da América do Sul para organizar a igreja aqui, tudo isso está mencionado nesse capítulo. Os templos, uma visão geral de tudo. Eu deixaria isso como uma sugestão. Porque além de a gente conhecer a história da igreja aqui na América do Sul, tem histórias interessantes, né? De pessoas, de acontecimentos. É, é um livro que eu escrevi porque é um livro que eu gostaria de ter lido. Como não existia, eu escrevi. Eu já vi algumas pessoas falarem isso, né? Escreva os livros que você gostaria de ler, mas ainda não existem. Os livros que eu escrevo é por causa disso. Então essa seria a minha sugestão. É fácil de ler rápido. Tem a pessoa que leu em 2 dias esse livro. Não é- a leitura ela é fluida, né? A- você sabe que aquele livro Santos, né? Aquela série de livros, a igreja quis que ela fosse escrita como uma coisa literária, como uma grande romance, uma grande novela. Você vê que tem algumas histórias paralelas, diferentes, que o livro vai alternando em contar uma história, depois volta para ela mais tarde e tal, depois as histórias se encontram, tudo isso. Esse livro também tem uma forma literária, mas não como um grande romance, assim como o Santos. É mais como contos pequenos, como se cada capítulo fosse uma história autônoma, independente, mas ainda assim eles têm uma ideia geral, uma sequência entre todos eles. E é bem interessante. Algumas partes você vai sentir como se fosse com uma conversa com o leitor, e tudo isso. Por isso eu recomendo ele para ler. Ajuda a gente a compreender muito sobre a igreja nos nossos países. Não só o que aconteceu, que é importante também, mas o que aconteceu lá nos Estados Unidos e outros lugares, né? Mas aqui mesmo. Isso vai ser muito interessante também de aprender, de conhecer. Você tem mais alguma pergunta, Lilia? Ou alguém mais no chat? Por aqui, alguém quer perguntar?
para Renan. No chat não temos mais perguntas. Bem, pessoal. Se não tiver mais perguntas, gostaria então de fechar nosso encontro do dia de hoje, agradecendo mais uma vez ao Renan Apolônio da Silva pela participação no por dia de la hoje. participación el Grata día de pelo hoy link do y livro, vou ler. soy grata Esperamos por el que, libro, deixa eu ver aqui para por cima. leer. Sim. Tem parabéns aqui, Renan. As felicitaciones, ¿sí? Y esperamos que pueda ser un recurso que sea útil como miembros da igreja o libros centenarios de Renan. Pessoal, muito obrigado. Encontramos vocês em outra oportunidade e damos por concluída esta sessão. Obrigada. Obrigado, pessoal. Até mais.